Olá, pessoal! Estamos indo para o quarto episódio do Café com Líder. E hoje, quem vem falar com a gente é a Fernanda Moisés. A Fernanda, ela chama atenção por ter uma liderança muito humanizada e muito humilde. A Fernanda é formada em odontologia e ex-concursada pública. E largou essa vida da odontologia para assumir o desafio de uma mudança cultural na Canso, que é a fábrica da família dela. A Fernanda, ela tem o que marca muito, igual eu falei, da humanidade, da humildade, é que a liderança dela é uma liderança humanizada, uma liderança que caminha junto, que faz questão de caminhar junto. Para ela, o líder é esse, é aquele que caminha junto, e pela coragem, né, de seguir nesses desafios e transformar aí toda uma cultura de uma empresa na qual ela está hoje muito bem sucedida. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Café com o Líder. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Você também é uma das pessoas que me inspiram. Então, obrigada. Então, gente, vem com a gente, pegue o café, o pão de queijo e vem se inspirar na conversa de hoje. Fernanda, para a gente começar, eu sempre trago uma pergunta que, para mim, é a pergunta que fica para toda liderança. Para você, qual que é o maior desafio da liderança hoje? Vamos lá. Liderança. Eu acho que o mais difícil da liderança é você equilibrar alta performance com humanidade, né? E por que esses dois? Eu acho que qualquer empresa precisa de resultados, né? E aí, óbvio que a gente tem isso como objetivo e vai correr atrás disso, mas existem pessoas, né, que precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas, precisam entender o propósito da empresa, né, e precisam confiar nisso. Então, acho que muito mais do que cobrar metas, né? A gente precisa definir o caminho, mostrar o caminho, mas pegar na mão junto, vamos junto e a gente vai trilhar junto e construir tudo junto, né? Então, talvez, assim, eu tenho 2 gerentes, né, que são pessoas que estão comigo há bastante tempo, né? Eu acho que o mais legal hoje é que eu vejo que eles são uma extensão de quem eu sou, né? Mesmo à distância, eles, na verdade, eu acho que depois que a cultura está enraizada, né, aí fica muito mais fácil todo mundo, né, se dedicar, se comprometer mais, engajar mais e dar seu melhor, porque eles confiam nesse ambiente, né, e eles confiam nessa cultura com os valores muito claros de quem a gente quer, de quem a gente é e de quem a empresa prioriza. Muito legal. Eu venho até falei outro dia nas minhas redes sobre essa questão do quanto os valores são importantes para a gente olhar. Tanto para a hora que a gente está dentro de uma empresa e a gente está construindo os valores, que eles sejam valores alinhados ao que a gente realmente quer passar, até para ter essa coerência que engaja e traz a confiança, quanto também para as pessoas escolherem aonde elas querem estar, pelos valores que elas vão escolher. Total, assim, assim, isso faz muito sentido lá, porque assim, quando eu falo que assim, às vezes a gente, em vez de só cobrar, né, existe um outro lado de você entender também, né, quais são as dores desse colaborador, entende? Quais são os sonhos dele, entende? E quais são os talentos e as limitações que ele tem. Então, para a gente como líder, você tem que enxergar nesse colaborador como um todo, é por isso que você tem que estar próximo dele, você tem que estar conectado com ele, né? Para que você explore, exatamente, para que você explore o melhor dele, né? Para que você realmente realce o talento dele, desenvolva isso, né? E para que ele não enxergue que essa limitação dele pode atrapalhar, né? Ali seguir uma carreira, né? Ou, enfim, ou crescer dentro da empresa. E esse olhar seu traz muito do engajamento, né, da forma de engajar as pessoas. Quando você busca que a pessoa esteja no lugar certo dela de potência, que você sabe, né, que você escutou, que você entendeu, que você colocou ela no lugar de potência, você traz ela para perto de vocês. Muito. E como que vocês conseguem manter isso, Pê? Como que é o desafio diário de vocês para manter as pessoas engajadas e motivadas O aí tempo para seguir todo, o né? tempo inteiro? Eu acho que é isso, é você, assim, eu falo que antes de atingir números, o mais importante é você chegar nesses números sem perder pessoas, né?
Isso, assim, a gente tem um time de 105 colaboradores, né? É bastante gente, mas assim, hoje eu vejo os meus gerentes, né, que não são muitos, mas eu tenho um gerente de produção e uma gerente geral, né, que de fato são os dois ali, são os líderes ali, né, que são essa extensão de quem eu sou ou da forma como eu priorizo que seja a gestão e que eles façam esse papel, mas eu sempre digo para eles, o mais importante é vocês inspirarem com exemplo, né? Muito. Eu acho assim, todas as empresas têm ali, né? Qual é a sua missão, qual é a sua visão e qual é o seu valor. Mas antes de tudo, eu acho que o desafio maior, como eu disse para você, esse equilíbrio de performance com humanidade assim, é você colocar em prática no dia a dia. É por isso que eu te perguntei, como Total. você consegue manter isso? Muito. Eu cobro isso dos meus. Porque a fala dos tem que meus ser o líderes. tempo inteiro, igual você falou assim, O o tempo. exemplo. Para mim, o exemplo, ele arrasta. Ele arrasta. Ele arrasta, literalmente. Na verdade, a única forma de um colaborador confiar e acreditar na cultura da empresa que você está defendendo é com seu exemplo. Assim, sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, por isso que eu digo, para qualquer forma de liderança, seja transparente e seja verdadeiro. Sabe? Se importe com as pessoas genuinamente. Isso é o que realmente engaja as pessoas, você mostrar a importância dela no papel que ela está exercendo, e o quanto ela pode confiar em você ou na empresa, né? São as condutas que a empresa toma, assim, é o caminho que a empresa trilha no dia a dia, principalmente em momentos difíceis. Sim, e você passou por momentos super difíceis, né? Você assumiu a liderança da Canso no momento mais difícil da empresa. No momento mais difícil. Assim, isso até hoje, né, a gente brinca que eu não sei nem descrever, né? Você passou por processo. Exatamente o que aconteceu, né? Realmente. Foi um momento em que a gente chegou a pensar em realmente desistir, né? A empresa praticamente falida, né? Na pandemia, né? Com todos os desafios aí, acho que de todas as indústrias. Mas assim, né? A demissão de 70% dos funcionários, né? E aí, né? Como recomeçar? Isso, e uma coisa que isso conecta muito, assim, que eu penso, é como que você transmite os resultados nessa situação e como você vem construindo essa transmissão, né? Porque tem que desfazer uma equipe, reconstruir equipe, trazer valores, praticar no dia a dia. Como que você demonstra esses resultados e mostra para cada um o papel deles neles no dia a dia? Isso. Bom, nem consigo te explicar realmente o desafio que foi esse período. Eu acho que você não ia ficar aqui conversando. Já, exatamente. Vou tentar resumir um pouquinho, né? Mas eu acho assim, primeiro de tudo, a gente se uniu muito, o time pequeno que ficou, né? Esse time pequeno, a maioria deles tinha mais de 10 anos de empresa, né? A empresa tem 23 anos de história. Alguns têm 20 anos com a gente, né? Os gerentes, assim, principalmente, e o pessoal do administrativo e alguns da produção. E essas pessoas, eu falo que, assim, eles que conhecem há tanto tempo a cultura da empresa, né, que conheciam de perto todos os líderes e todos os nossos valores e princípios, essas pessoas realmente, né, a gente sentou e eles disseram, a gente confia que vai dar certo, né? E aí, eu acho muito, assim, foi ali, foi no dia a dia, não foi fácil, né? Porque a gente tinha que tomar decisões muito rápidas, né, de reconstrução, e assim, envolver todo mundo. A gente tinha que, na verdade, restabelecer a confiança dos próprios clientes, né, dos próprios representantes, que também, a maioria deles, né, enfim, metade deles já tinham sido a gente encerrado e tal. Então, os que ficaram, eles tinham que confiar que a gente ia respeitar ali o compromisso de entregar, de produzir e tudo mais, né?
Então, assim, foi realmente, eu falo que foi uma união geral, Eu né? acho que você trouxe a palavra que mais move. União. União. Trazer as pessoas para perto de vocês e falar. E transparência, né? Gente, Transparente. tá aqui. Exatamente. E a gente precisa ir junto. E foi assim, né? Como que nessas horas as pessoas compram, né? Exatamente. Então, como que compram? Como que confiam que você realmente Mas é vai ter sentimento de pertencimento, de fazer parte de fazer parte da Exato. Eles sabiam que o nosso propósito era muito maior, né? E aonde a gente já tinha chegado, né? Então, e eles confiavam que quando eu defini realmente, olha, esses são os valores e princípios que nós vamos seguir, né? Para os líderes, eu falei, eu preciso de vocês com uma gestão de pessoas muito desenvolvida, né? Aqui nós somos pessoas, né? São as pessoas, não sou eu. Não sou eu como líder, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental, sim, né? Estrategicamente, de definir o caminho, de dar direcionamento, exatamente. Mas, assim, mais do que isso, eu preciso que eles confiem nisso, né? E que eles também entendam que esse propósito da empresa é o propósito deles também, né? É o valor, né? Você É o valor. conecta ali Total, né? Então, assim, todos eles foram, assim, se dedicaram muito, se comprometeram muito, né? Se qualificaram muito. Então, assim, hoje realmente eu tenho um time que eu confio cegamente, né? E que é a minha extensão, por isso que hoje eu tenho uma gestão full time. Eu já ia falar exatamente É home office. Isso permitiu que você faça hoje uma gestão à distância, né? À Tipo assim, o distância. sonho que todo mundo tem é Demais. conseguir fazer o gerenciamento à Muito. distância. Isso era também para mim, né? Me desafiou, né? Como líder, porque a gente teve que encontrar, assim, a disciplina, né? E o comprometimento de algumas ferramentas e de algumas reuniões ali, semanais, quinzenais e mensais, de uma rotina realmente de feedback, né? Que é o que a gente, que até eu já conversei com você, né? Em outra Conta situação. um pouquinho sobre como que é o feedback, seu traz isso pra gente, que eu acho que é super legal. Hoje tem, assim, já definido, né, em todos os setores, os principais KPIs, né, que são os indicadores chaves que a gente acompanha de cada setor, comercial, financeiro, produtivo. E aí, semanalmente, eu tenho acompanhamento de um consultor, enfim, né, que é um anjo, eu brinco, né, porque ele também direciona, né, para que a gente faça algumas análises mais pontuais. Ele tem um olhar de consultor e aí acompanha. Exatamente. Então, assim, isso é semanal, né? Então, eu tenho os feedbacks de one-on-one também, né? Com os principais líderes de cada setor. Isso também traz para a gente e trouxe para eles muita clareza, né? Porque eles sempre, assim, como eu sou da cultura de muito feedback, acho que feedback é um presente para qualquer funcionário, né? Porque eu acho que é uma oportunidade de crescimento, né? Qualquer feedback, qualquer crítica construtiva. É o ajuste da rota. Total, né? E esse ajuste, eu falo, não tem nenhum feedback que você não fale de forma clara, firme e gentil, que o colaborador não entenda. Não existe. Não existe. Por isso, assim, tenha empatia até para corrigir uma rota, né? Isso faz total diferença, né? Quando o colaborador entende, principalmente seu líder, que ele pode errar, e ele pode errar, né? Porque nós somos humanos e assim como eles, em várias situações eu também erro, né? Na escolha de estratégia ou no caminho ali, eu falo, opa, peraí, né? E eu sou a primeira a demonstrar essa vulnerabilidade. Isso é importante, né? Eu acho que toda vez que eu falo essa psicológica, muito. Segurança psicológica, exatamente. Porque aí ele não entende que ele vai ter que vir se defender. Não, tá tudo bem. Agora a gente só precisa entender. Aconteceu isso, né? A gente errou aqui. O que a gente pode fazer para não acontecer de novo, né? Então não tem problema nenhum, aconteceu. Agora nós vamos corrigir, mas de uma forma que a gente vai na causa. Então, vamos junto descobrir qual a causa e aí corrigir a rota para aquilo. Então, acho que essa cultura de feedback, vamos junto. É sensacional. Isso
Isso faz a diferença, né? Eu sou a líder de chão de fábrica. Então, eu adoro. A gente tem costureiras que realmente estão com a gente há 23 anos. E você tem isso, né? O seu operacional são costureiras. Isso. São costureiras e são costureiras de uma idade média de mais ou menos uns 50 anos. Exato. Olha só, né? Então, eu falo que assim, elas me acolhem o tempo todo, Ah. né? E assim, óbvio que eu tenho, sim, várias gerações ali Isso que eu ia te dentro. perguntar, assim, no desenvolvimento, como que você desenvolve elas? Como que você traz pessoas mais novas? É uma profissão que as pessoas não enxergam ela de imediato na vida. Não E é um pouquinho complicado, né? A e gente, como que assim, você traz e como que você mantém o pois é. a sua fábrica, o seu chão de fábrica? Eu ia falar, a cidade, né? Iturama é uma cidade de 40 mil habitantes, é uma cidade pequena, Aham. né? E assim, digamos que costurar, né? Não é um emprego que os jovens queiram, né? Que E se você pergunta quem você quer interessem. ser da sua vida, ninguém vai falar Por misturar de cara. Por isso, por isso que também é um desafio, né? Eu acho que para qualquer indústria o gargalo é mão de obra mesmo, mas para a gente é ainda mais desafiador de você atrair os mais jovens, né? E Renovar, como a gente as faz? pessoas vão aposentar e Sim. você vai ter que renovar. E olha só, um dos motivos que hoje as pessoas deixam o currículo, passam pelo recrutamento ali do RH, é a cultura da empresa e o ambiente o ambiente de trabalho que hoje é divulgado pelos próprios colaboradores. Isso faz total diferença. Eu acho que cuidar disso, que é o que eu faço. Anjo de coração, né? Exatamente, É passar, é sair e falar com prazer, com prazer. cães. Isso. E eu falo para os meus gerentes, eu acho que é necessário que a gente deixe isso como legado mesmo, né? Que a gente é símbolo de coragem, de resiliência, de união, Eu tenho entende? você na hora, Não é? a coragem. Foi corajosa. Muito corajosa em vários momentos da E sua olha vida. só, hoje a gente está no melhor momento da empresa, né? Nesses 23 anos, com muito orgulho. Eu acho que com muito orgulho, eu falo que com muito orgulho, com muito trabalho, com muito suor, mas é por ter realmente um time engajado e, assim, comprometido com a cultura da empresa. Então, todos eles, né, com essa rotina de feedbacks que eu tenho, eu estou o tempo todo à distância, mas eu estou o tempo todo com eles, né? Seja via WhatsApp, seja em ligação, o dia inteiro, né? E assim, essa conexão, e eles já entenderam quais são, né, as prioridades ou os meus princípios ali. Então, eles sempre vão nortear algumas decisões exatamente como eu tomaria, né? Então, isso me deixou muito mais estratégica, porque eu comecei a ter, às vezes, até mais tempo para analisar estrategicamente a empresa. Então, isso me ajudou. O home office me ajudou, na Isso verdade. é muito legal, porque eu vejo uma dificuldade muito grande nas pessoas, nos grandes líderes, de sair ali do operacional para vir. E você trouxe uma palavra muito legal, você confia, Mires. Muito, muito. E aí, com isso, você conseguiu sair do operacional ali para olhar assim, conta um pouquinho sobre o seu desenvolvimento e até para inspirar as pessoas, porque eu sei que você é uma pessoa que não para de estudar. Não passa. Se tem uma pessoa que me manda livros, ideias, pessoas para seguir, cursos legais, é Nossa, você. eu sonho. Você tem isso nato. Eu sou. Eu acho que assim, né, eu falo que a cultura de lifelong learning, né, de que a gente, assim, eu falo que humanidade, né, dentro da liderança, essa liderança servidora, ela é muito, como que eu explico? Ela é muito ligada à humildade, como você disse mesmo, né? E que bom que você definiu dessa forma, porque o líder ele nunca pode, ele não pode deixar de ter humildade, de entender que ele não sabe tudo e que ele tem que aprender o tempo todo e que ele pode aprender
com todo mundo, com os colaboradores, estudando, se qualificando, se desenvolvendo de alguma forma. Então, e aí eu tento estender isso para os meus gerentes principalmente, né? Por quê? Porque eu sempre digo para eles, eu mostro para eles os pontos fortes, né? Sim. E quando a gente fala de algumas limitações de cada um, alguns pontos fracos, Desenvolvimento. exatamente, né? Eu dou ali o caminho de algumas oportunidades de desenvolvimento para aquilo. E eu explico, olha como você pode potencializar isso, né? E na hora eles enxergam. Então, assim, é imediato, é na leitura de um livro. Eu sou realmente, né? Eu sou de uma, de uma educação, né? Meu pai, eu agradeço meu pai, porque ele realmente é o que tinha biblioteca em casa desde pequena, né? E que sempre incentivou a gente. Então, assim, dentre os livros, acho que a gente já conversou sobre isso também, trocou algumas figurinhas que eu acho que tem muito livro legal. Quando eu falo dessa liderança servidora, eu sempre lembro do Monge Executivo, que a gente já falou disso também. Eu acho que é um livro assim. A base da A liderança. base da liderança, de fato é. Mas eu acho lá que é muito isso. Eu acho que é você ter humildade para entender que você pode aprender o tempo todo, constantemente, e isso tem que ser contínuo, né? Porque a forma de liderança já mudou muito, né? Aquela forma incisiva, né? E de mandar e cobrar com pressão. Isso, na verdade, não funciona mais, né? Assim, eu falo que as pessoas dão o seu melhor e tentam melhorar a cada dia, se ela realmente tiver um ambiente de confiança ali, é confiável, ela se conectar com a cultura da empresa e ela entender que os valores que ela preza são os mesmos que os líderes, né? Acho que é isso. E pensar nesse desenvolvimento contínuo, acho que você trouxe uma coisa muito legal de lifelong learning. E hoje eu escutei num grupo mesmo meu de conversas sobre lifelong learning. E como a gente se manter antenado e estudando o tempo inteiro traz vida. Vida total. Nossa, cada hora que você descobre um negócio, você não fala, nossa, olha que demais, vou tentar aplicar, se relaciona com algum outro aprendizado. E isso faz com que a gente se viva até mais, porque a gente vive mais produtivo quando a gente trabalha nesse lifelong learning, né? Eu sou muito desse caminho também, você sabe? Gosto da gente se manter um tempo inteiro olhando, estudando e aplicando. E eu tava até lendo um artigo falando exatamente sobre os benefícios da inteligência artificial, né? Mas quando a gente fala disso, até para você explorar e usar a inteligência artificial, você precisa realmente descrever no detalhe e já ter um conhecimento que seja mínimo sobre aquele assunto. Senão você não vai explorar o melhor que tem. Você não explora o melhor dela e você não e aquela crítica o tempo inteiro, né? Vira uma discussão ali, onde você vai colocando, ela vai te criticando, você vai puxando e você vai aprendendo, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial ela vem para potencializar o conhecimento e abrir, né? Porque eu acho que a gente tem tantas formas de desenvolvimento e conhecimento. Acho que você trouxe muito legal o ponto que você trabalha com seus gerentes e eles trabalham com a equipe, no sentido de, olha só, isso aqui é seu lugar de potência, mas esse ponto aqui não pode deixar que a gente tem que desenvolver, a gente vai desenvolver assim, eu tô com você, e aí você dá ferramentas, né, de desenvolvimento, leitura, e não só cursos formais, né, eu acho que a gente hoje tem um mundo aberto, a gente tem uma biblioteca aberta na internet para ser usada. Muito. Não, assim, e é muito, eu falo que hoje o conhecimento é muito imediato, né? É rápido e imediato. Você pergunta alguma sobre qualquer assunto, né? Eu acho que, assim, por isso que é importante despertar isso, né? Nos líderes e nos colaboradores, assim, esse mindset de crescimento mesmo, né? Que o próprio livro Mindset fala, né? De você o tempo todo buscar, né? Conhecimento, se aprimorar, né? Como pessoa, né? Porque acho que é isso também. Né? Eu acho que a gente tem que buscar isso para a vida, né? E como que essa questão do mindset de crescimento, do olhar, né? As portas vão se abrindo, né? À medida que você vai abrindo sua cabeça para estar nesse constante aprendizado. E o melhor, com humildade de pensar que você sempre tem que aprender. Sempre.
Sempre vai ter alguma coisa nova. Sim. Sempre alguém tem a te ensinar, mesmo que a pessoa tenha acabado de chegar. Sim. Por isso que, assim, isso eu esse gap que eu falo, né, que é um gap entre, que eles falam de hierarquia, não existe isso, entende ou não? Entendo. Eu realmente, sabe, assim, eu passo por isso, eu não acho que como CEO ou, né, como líder, não, eu preciso ter, né, demonstrar e me impor de uma forma que eu tenho que ter esse espaço aqui entre nós, não. Né? Quando você não gera essa conexão, de fato as pessoas não entendem, ou na verdade elas não engajam com o propósito que você gostaria. E aí não adianta, entende ou não? Então, assim, a gente precisa deixar isso. A porta tem que estar aberta. Tá aberta. O caminho tem que estar próximo. O caminho tá. A hierarquia ela é mais uma questão de posição de qual a sua função. Exatamente. Não do nível de relacionamento que você tem que ter. A conexão humana é que faz a Que diferença. faz. Não, e assim, isso foi outra coisa que, desde o começo, né, eu, na verdade, tinha como pilar a gestão de pessoas e a união de equipe. Então, eu, assim, isso é uma coisa que eu avalio semanalmente. os Como que você, setores. eu sempre acho assim, quem está na fábrica tem uma rixa com quem está no comercial. Ah lá, tipo isso, né? Exatamente. Por isso que, assim, hoje, né, porque como é linha de produção, né? Então, imagina, dentro da linha de produção, eu vou ter um setor que depende do outro, né? Um abastece o outro, bastãozinho vai sendo passado, é igual corrida de bastão. igualzinho corrida de bastão. Se uma atrasa, o que vai acontecer? Vai atrasar ali. E é assim. E aí eu comecei a trazer isso para o administrativo, né? Para mostrar para eles que o administrativo é a mesma coisa. Se a produção não produzir e a peça não entrar no estoque, não vai ter faturamento. Sem faturamento, não tem financeiro. Não tem cliente feliz. Exato, e não tem entrega. Simples assim. Né? Então, essa linha de produção é na fábrica toda, né? Assim como eles... A conexão é entre todo mundo, né? Não gira, é uma engrenagem, né? Uma engrenagem não gira sem a outra. Então, você imagina a quantidade, o quanto a gente consegue minimizar. E assim, igual o método Lean fala mesmo, né? De que, na verdade, é gestão de desperdício, né? Evitar desperdício ao máximo, né? E eu falo que desperdício é principalmente de tempo. Não, muito, gente. Hoje tempo vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro, exatamente. Então, essa cultura é uma das coisas que eu acompanhei muito de perto. E aí, como eu fiquei lá 3 anos, né? Eu, na verdade... enfim, tentei realmente incorporar, enraizar dentro da empresa, e hoje é isso, né? Eles fazem reuniões semanais entre os setores. E como que você trouxe uma coisa legal do Lean, né? Que você faz essas reuniões semanais, você traz essa união. Como que você fomenta a melhoria contínua neles? Pois é. Na verdade, o que eu sempre digo para cada setor? Olha, essas melhorias, né? Eu sempre gosto que o líder, que o gerente de produção e a encarregada tragam dos próprios colaboradores de cada setor quais as melhorias, as sugestões de melhoria. De quem está lá com a mão? De quem está na mão na massa. Porque normalmente uma melhoria, mesmo que seja pequena, do chão de fábrica ou de quem está com a mão na massa no dia a dia, é de fato o que gera para a gente. Ganhou 10 minutos? Não, 1 minuto. Você não imagina. Exatamente. 1 minuto. Olha só, 1 minuto na nossa linha de produção, mas faz total diferença, você nem imagina. Então, é isso, entende? É para que eles entendam que, assim, você tem total liberdade para sugerir ou criticar construtivamente em qualquer situação. E aumenta mais ainda o pertencimento, porque quando eles dão uma ideia e eles veem vocês colocando em prática... Exatamente. Você imagina a sugestão quando virar ação. Nossa, isso é... Você não imagina a pessoa. E é assim, hoje é assim que a gente faz, em todos os setores, né? Principalmente no setor operacional, que é onde, de fato, a gente assim, tenta, né, o tempo todo fomentar essa melhoria contínua.
E acontece, né? Não, e é super legal e ver vocês estarem no melhor momento da empresa. Vocês têm um produto diferenciado que chama super atenção. Vocês têm uma tecnologia patenteada. Então, assim, é incrível ver como que essa liderança tão legal, tão próxima, dê resultado, né? Porque você trouxe para mim lá no começo, os resultados eles são baseados no que as pessoas conseguem trazer. Sem eles, você não faz resultado. Você não faz resultado. Eu falo que resultado é super por pessoas, porque são os colaboradores que estão ali com você e os seus clientes, que são pessoas que fazem o seu resultado acontecer. Sempre são pessoas. Exatamente. Por isso que hoje eu falo assim, um atendimento do nosso próprio comercial, quando você faz uma ligação para pedir um feedback da coleção, né, ou da entrega, ou da experiência de compra que ele teve, é impressionante o que o cliente, assim, ele não acredita. Porque hoje em dia ninguém liga, ninguém se preocupa talvez com isso, né? E assim, o quanto isso faz a diferença. Como a gente sabe, né, que a experiência de compra sempre é muito positiva, né? Porque a gente trabalha com, né, com tanto produtos de mais valor agregado, né, de uma matéria-prima mais selecionada, tem essa Qualidade, tá inovação. sempre em alta com Exatamente. É. você. Então eu tenho muito cliente fidelizado e aí é muito bom ouvir isso, sabe? E assim, então Vocês essa levam proximidade isso pra equipe? a gente leva, super leva. Inclusive, assim, em vídeos, a gente pede áudios, né, para Eles os devem ficar grupos. emocionados. Muito legal, muito, assim. Hoje, quando eu falo para eles, né, em toda reunião que eu tô lá, porque tem as visitas frequentes, né? Agora com a gravidez diminui um pouquinho. É, porque além de tudo, ela tá grávida de 7 meses, tá, gente? Trabalha nativamente. Então, isso é desafio também. Eu falo que essa liderança na vida real. E sem trazer essa Não é? liderança na vida real, grávida de 7 meses, ativa, 1.000 por hora. a 1.000 por hora, Nossa. preparando ali Eu falo essa assim, agora maternidade. equilibrando família, trabalho e propósito. É um desafio, mas acho que é a Equilíbrio transformadora. também, né, Fê? É tudo isso que faz você estar aqui hoje, Sim. né? Igual você fala, Transforma a gente, você né? precisa equilibrar a sua energia ali para você conseguir equilibrar seus pratinhos e entregar todos com muita qualidade. Sim, né? E aí, pra gente já ir finalizando, que eu acho que a gente tá aqui mesmo para compartilhar dicas, experiências. Eu acho que essas experiências são muito válidas a gente escutar, porque é um pouquinho de um pouquinho do outro que a gente vai transformando cada vez mais a nossa liderança numa boa liderança. Total, sempre enriquece. E aí, qual dica que você dá? Qual sugestão, conselho você dá para quem quer ou se formar um bom líder ou melhorar ainda mais a sua liderança? Sim. Olha, uma dica valiosa é seja verdadeiro. Seja verdadeiro em qualquer situação, né? Seja transparente com o seu time, né? Sirva, né? Eu acho que liderança é servir mesmo. Eu acho isso. Eu acho que a gente precisa respeitar, a gente precisa ouvir mais, ter uma escutativa o tempo todo para os seus colaboradores. A gente precisa entender as dores, né? A gente precisa realçar os talentos e desenvolvê-los. A gente precisa minimizar as limitações, né, e mostrar o caminho dos talentos para que compense, né, para que essa pessoa o tempo todo busque se desenvolver e se qualificar. Mas eu acho que é isso, acho que é muito. A gente só deixa um legado quando a gente é transparente, né? Da gente é a gente. Exato, quando a gente, de verdade. A gente só sustenta um legado quando a gente é de verdade, né? Então, assim, seja verdadeiro o tempo todo. Acho que você está lidando com pessoas, né? E pessoas têm sentimentos, têm emoções, né? E acho que sem desafios, de fato, né? Mas eu acho que assim, quando você consegue ser transparente, quando você é genuíno, né? Você realmente engaja essa pessoa, você se conecta com ela e ela entende, né, que dando o melhor dela,
você vai reconhecer, você vai valorizar, e de fato é isso que tem que ser feito. E aí, obviamente, que ela confia nesse ambiente para realmente buscar melhorar e dar mais de 100% o tempo todo. Acho que esse é o que eu deixo. Sensacional. Muito obrigada, Fê. Muito obrigada pela contribuição tão rica que foi aqui, sim, uma troca. A gente ficaria aqui muito mais tempo conversando e trocando ideias aí, né? Mas muito obrigada mesmo. Nossa, eu que agradeço. Você sabe que o trabalho que você faz, né, como mentora de pessoas, de empresas, é o que de fato encurta caminhos. E eu falo que uma grande consultora, ela amadurece a nossa liderança. Então, você está no caminho certo. Obrigada. Te admiro demais. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, assim, fico muito feliz. Pessoal, então é isso, a gente fica aqui com esse episódio. Assistam, se inspirem e compartilhem com quem pode se inspirar também com essa história da Fernanda hoje. Muito obrigada.